E eu convido você então a abrir sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, os versículos 18 a 25. Nós temos estudado essa série cujo tema é a Igreja Saudável, justamente utilizando dos argumentos que era uma igreja problemática, uma igreja com inúmeros problemas, uma lista vasta de problemas, e Paulo vem através dessa carta tratando problema por problema. Então nesse primeiro capítulo, Paulo vem mostrando aqui para nós como ele começa a tratar naquilo que para ele seria o maior de todos os problemas. Ele começa o principal dos problemas dessa igreja, que era a questão das contendas e divisões que havia ali. Então, justamente com base em todas as orientações, exortações do apóstolo Paulo, nós queremos aplicar isso também à nossa vida, aplicar isso à nossa igreja, de forma que possamos viver então uma igreja saudável. E não temos que passar pelo que a igreja de Corinto passou, sendo então uma igreja enferma, uma igreja doente, mas que possamos então desfrutar de saúde espiritual na nossa igreja. E o tema que nós temos estudado desde domingo passado, iniciamos domingo passado, é a sabedoria do mundo e a mensagem da cruz. A sabedoria do mundo e a mensagem da cruz. E eu gostaria que você acompanhasse então o texto conosco, versos 18 a 25, mais uma vez. Paulo diz: pois assim, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos encontramos mais uma vez diante da Tua Palavra. E o nosso desejo, ó Pai, mais uma vez, é que o Senhor fale profundamente a cada um de nós. Que possamos, ó Pai, ser confrontados, possamos ser chacoalhados, ó Pai, pela Tua Palavra. Que não sejam minhas palavras, mas o Teu Santo Espírito, ó Pai, falando a cada coração, através daquilo que o Senhor já escreveu há mais de 2000 anos atrás, para que possa de fato transformar as nossas vidas, para a Tua honra e Tua glória. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Entendendo o contexto onde Paulo vem tratando isso aqui, se você não tem acompanhado as últimas mensagens, Paulo, depois de chegar em Corinto, descrito no capítulo 18 de Atos, Paulo permanece ali durante 1 ano e meio. E Paulo plantou essa igreja, fundou essa igreja. E Paulo escreve uma primeira carta a esta igreja que se perdeu. Nós não temos essa carta. Mas Paulo faz menção dessa carta no capítulo 5, versículo 9, dessa primeira carta que nós temos, que na verdade seria a segunda carta. E Paulo então, depois de chegar em Corinto e plantar essa igreja, Paulo segue adiante pregando o evangelho, mas essa igreja, ela começa a ter problemas internos. E Paulo vem alertando, trabalhando com eles. E nessa primeira carta que nós temos, depois de Paulo se apresentar
Depois de ele se apresentar, ele e o irmão Sóstenes, como ele faz, e mostrar a nossa posição, a posição da igreja de Corinto em Cristo, que foram santificados, foram chamados a ser santos e santificados em Cristo, juntamente com todos aqueles que pertencem a esse corpo vivo de Cristo espalhado ao redor de todo o mundo. Paulo, então, ele começa a falar do primeiro problema que ele encontrou, que ele viu nesta igreja. E ao falar desse primeiro problema, que é justamente as brigas, as contendas que estavam vindo, os partidarismos que havia dentro da igreja, baseados em pessoa, na pessoa do apóstolo Paulo, na pessoa de Apolo, na pessoa do apóstolo Pedro e em Cristo, de forma subjetiva. Paulo vem então entendendo que eles tinham trazido do mundo algumas características, alguns estilos de vida, e estavam aplicando isso dentro da igreja. Nós vimos com muitos detalhes em algumas mensagens anteriores, justamente a influência na igreja de Corinto, justamente por ser uma igreja situada na Acaia, uma cidade portuária, situada entre dois portos, e ali passava gente de todo mundo, e justamente recebendo a influência da cultura helenística, dos gregos, que buscavam sabedoria, filosofias, e nós vimos então um pouco sobre os sofistas, que eles iam para a ágora, para os grandes areópagos ali, nas praças, e começavam a discursar, então, usando a sua retórica, o seu conhecimento, a sua sabedoria, com argumentos, pensamentos, e os coríntios, os gregos ficavam ali assim, encantados com aquela sabedoria. E esse era uma espécie de um hobby para eles. Era ficar ali ouvindo, e começavam então a admirar essas personalidades, os sofistas. Mas eles, depois que converteram, eles trouxeram isso para dentro da igreja. E começaram a espelhar isso na vida de cada um desses homens. A vida de Paulo, a vida de Apolo, a vida do apóstolo Pedro. E alguns diziam, não, eu não sou de nenhum desses três homens aí, eu sou de Cristo. Meu negócio é direto aqui, eu e Deus, eu não estou debaixo de autoridade nenhuma desses homens. E Paulo então começa a trabalhar, e Paulo começa a usar alguns argumentos dizendo, ei, por acaso foi Paulo quem morreu por vocês? Foi eu que morri na cruz por vocês? Por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? E Paulo fala, olha, quando eu vim a vocês, eu não vim com sabedoria de palavras, quando eu vos falei. Eu falei a vocês, não com sabedoria de palavras, para que a cruz não fosse esvaziada, ou para que a cruz não fosse anulada. E Paulo então começa a partir até o versículo 17 aí. E Paulo começa então a partir do versículo 18, agora até 25, traçando algumas contradições. Paulo vai fazendo agora, usando algumas contradições aqui, alguns contrastes, alguns argumentos aqui com relação à mensagem da cruz. E o primeiro e segundo argumento que nós vimos na semana passada, eu quero passar brevemente com eles, para podermos então concluir esta mensagem. Que o primeiro contraste foi justamente que a mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo, está aí no versículo 18. Como nós demos exemplos na semana passada, a cruz para o mundo, queridos, é loucura. Onde a gente poderia usar de ironia e dizer, você acredita que através da morte de um homem na cruz, e esse homem que se diz Deus, próprio Deus, deixa de ser Deus, se torna em figura humana, e você quer dizer para mim que esse homem vindo, e ele veio de um nascimento virginal, você acredita nisso? E que esse homem agora pregado na cruz,
é capaz de salvar pecados. E o pior, você quer dizer que esse Jesus que morreu, ele ressuscitou? Você deve estar louco. Isso não existe, isso é loucura. E é isso que ele vem trazendo, esse primeiro contraste, dizendo que a sabedoria do mundo é que é, na verdade, loucura para Deus. Os versículos 19 e 20. A mensagem da cruz é loucura para o mundo. E Deus considera agora a sabedoria, a suposta sabedoria do mundo como loucura. Os versos 19 e 20. E é onde nós vimos que ele começa o versículo 19 fazendo uma citação do profeta Isaías. O profeta Isaías, o versículo 14 do capítulo 29, onde ele diz que ele vai aniquilar a sabedoria, ele vai fazer desvanecer a inteligência dos inteligentes, ele vai acabar com tudo. E ele diz então no versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: não siga o pensamento dessa gente. Deus vai destruir o pensamento dessas pessoas que se acham sábias, que são donas de intelectualidade. E aí eu citei para vocês Colossenses 2, dos versículos de 2 a 8, onde Paulo bate pesado aqui. Eu gostaria de rapidamente passar com você nesse texto, porque ele é uma parte central para nós entendermos melhor o que Paulo vai tratar sobre a filosofia, sobre a sabedoria desse mundo. Ele diz em Colossenses 2, de 2 a 8, ele diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, falando de intelectualidade, a fim de conhecerem, falando de intelecto, de raciocínio, conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Depois versículo 3 ele diz: mas nele quem? Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está em Cristo Jesus, não nas filosofias desse mundo, não na sabedoria desse mundo, não em homens, mas em Cristo. E ele diz versículo 4, por que eu digo isso? Ele vai dizer: para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Era isso que os filósofos faziam na época. Os grandes oradores. Eles tentavam convencer, e de fato parecia convincente, falando: nossa, mas que bonito essa forma de pensar. Que interessante isso. E ele vai dizer, versículo 5, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo, não na sabedoria desse mundo, não nas filosofias desse mundo, mas em Cristo. Verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, então eles receberam a Cristo, tomaram sua decisão por Cristo, foram batizados, selaram esse compromisso com Cristo. Vocês dizem que receberam a Cristo e estão nele. Que Cristo é este? Esta é a mensagem da cruz, Jesus Cristo. E ele diz: o Senhor, ou seja, o dono da vida de vocês, ele diz: continuem a viver nele. Continue a viver nele, não nas filosofias desse mundo, não na sabedoria desse mundo, não atrás da intelectualidade desse mundo. Mas versículo 7 ele diz: enraizados, ou seja, profundidade, edificados, solidificados em quem? Nele, em Cristo Jesus. Firmados na fé, como vocês foram ensinados. Os apóstolos seguiram aquilo que Jesus diz, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Vocês foram ensinados assim, então permaneçam transbordando de gratidão. Agora o versículo 8, olha o que ele diz: tenham cuidado, ele faz um alerta aqui,
para que ninguém os escravize. Ele usa esse termo aqui, queridos, porque é incrível como isso se tornava, naquela época de Paulo, os membros de Corinto estavam escravos de homens, de filosofias, de conceitos, trouxeram isso para dentro da igreja, e a gente vê isso nos nossos dias. Pessoas que são escravos de homens, escravos de pessoas, escravos de filosofias, de pensamentos, de sabedoria desse mundo. E ele fala que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Tudo isso é vão, querido. Tudo isso é enganoso. Que se fundamentam aonde? Se fundamentam na palavra de Deus? Se fundamentam em Cristo? Não. Se fundamentam nas tradições humanas. Nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E se a gente trazer para algo bem vivo nosso, não quero aqui criticar, mas são fundamentados, muitas dessas filosofias que nós temos hoje, fundamentados em homens, fundamentados em Freud, fundamentados em Maslow, fundamentados em Skinner, fundamentados em homens, em Carl Rogers. Sabe o que eles têm em comum? São ateus. Mas você vive um estilo de vida assim, acreditando no que esses homens que trouxeram de 200 anos para cá. Eu fico imaginando os heróis da fé. Tadinho, né, dos heróis da fé. Não tiveram essas filosofias que nós temos hoje, essas terapias que nós temos hoje para ajudar eles, né? Tadinho de Paulo. E ele vem, o apóstolo Paulo é irônico aqui, no versículo 20, voltando ao nosso texto. Ele fala, onde está o sábio? É Paulo usando da ironia, ele fala, sumiu, cadê o sábio? Não tem sábio nenhum. Onde está o erudito? Na sua Bíblia talvez deve estar o escriba. Quem era o escriba? Era justamente aqueles que faziam cópias da lei, mestres, aqueles que entendiam dos textos sagrados. E ele está dizendo, onde está o mestre? Esse intelectual, esse homem de livros, cadê? Ele ainda continua, onde está o questionador dessa era? Paulo está dizendo, cadê? Sumiram todos, a sabedoria desse mundo. Para Deus não vale nada. As filosofias, as ideias não valem de nada. E ele prossegue, acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Resposta, sim. Deus mostrou que a sabedoria desse mundo é loucura, não serve para nada. Por que não serve para nada, queridos? Porque não traz felicidade, não preenche o vazio do seu coração, não traz restauração, não transforma, são palavras vãs que não servem para nada. E quantas pessoas hoje estão escravas de um estilo de vida, buscando coisas, pensamentos, e ele parte então para o seu segundo contraste, no versículo 21, ele vai dizer que, através da cruz, a mensagem da cruz que é Cristo Jesus, ela diz que o homem pode ser salvo através dela, mas a sabedoria do mundo, ele diz que o homem sequer pode conhecer Deus através dela. Ele diz, versículo 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Ainda hoje, eu citei os astrônomos aqui, com relação a algumas perguntas sobre o nosso universo, nosso planeta. O homem está em busca de conhecer esse Deus. Como é que tudo foi criado? Como é que tudo se fez? Qual a dimensão de tudo? O homem veio de uma ameba, veio de um plasma. O homem veio de onde? Veio do macaco? O evolucionismo.
Como é que tudo... O homem em busca de Deus, tentando saber como tudo foi feito, como tudo foi criado. Ele está dizendo que o mundo não conheceu por sabedoria humana. Não tem como você conhecer a Deus, saber quem é Jesus Cristo, a mensagem da cruz, por sabedoria humana. O mundo não conheceu. Mas ele diz, agradou Deus salvar aqueles que creem. E aqui ele é irônico mais uma vez, ele diz, por meio da loucura da pregação. Que pregação é essa? A pregação da cruz. A mensagem da cruz. Ele usa o que para eles é loucura, que é a cruz, que é a mensagem, a pregação da cruz, ele usa isso para salvar aqueles que creem. A filosofia não salva ninguém, queridos. E o pior das filosofias é que tentam mudar apenas o exterior, não trabalha no ponto do coração. É para você parar de agir assim, você para de agir assim, não, eu preciso mudar, então você para de fazer isso e faz isso. Você para de falar tal coisa e você vai falar isso. Simplesmente baseado nas questões externas, simplesmente em comportamento. Não é à toa que tem uma linha chamada behaviorismo. Comportamento. E não a partir do coração. E quem pode transformar o coração, trazer salvação, é Cristo Jesus, é a mensagem da cruz. Jesus fala claramente aos discípulos, aos escribas e fariseus que sempre andavam, acompanhavam. Jesus diz que é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios. É do coração. E ele parte então para o seu terceiro contraste. Nós vamos dando continuidade, encerrando versículo 22 e 23. Ele diz que a sabedoria do mundo tem um conteúdo vazio e variável. Enquanto a mensagem da cruz, o seu conteúdo é sólido, é certo, é fixo. A obra de Cristo na cruz. Por que é vazio e variável, queridos? Porque não muda. Não traz solução. São pessoas todos os dias, por isso que ele falou, ninguém vos escravize, lá em Colossenses. Porque a pessoa se tornou escravo, dependente de homens, de terapias, de psicotrópicos. Isso não resolve nada. Muito pelo contrário, se eu for trazer dados para vocês da quantidade de pessoas que se suicidam por ano nos Estados Unidos apenas, por causa do uso de psicotrópicos, você ficaria assustado. Depois, se você quiser conversar comigo com mais profundidade, eu estou à sua disposição. E tudo isso que eu estou falando é conteúdo daquilo que nós ministramos dentro do aconselhamento bíblico. Para você entender que é o aconselhamento bíblico da palavra de Deus, o que a palavra de Deus, que é a mensagem da cruz, tem a dizer em resposta ao ser humano, ao coração do homem. E ele vai dizer que são vazios e variáveis. Por que variáveis? Porque a cada dia, queridos, isso muda. O que é verdade hoje, amanhã já não é verdade, já mudou. Eu posso pegar para você, por exemplo, o DSM, e já está no DSM-5, mostrando que a cada dia vai surgindo coisas novas, e vão incluindo ali. Enquanto Jesus fala, olha, o problema procede do coração. É incrível dizer isso, porque hoje, eu li um livro semana passada, novamente, que eu havia lido o ano passado. O título dele é O Desaparecimento de Deus, do Dr. Albert Miller. E no segundo capítulo ele traz para nós o desaparecimento do pecado. O desaparecimento do pecado. Como assim, pastor? Por exemplo, hoje nós não podemos mais dizer que um filho é rebelde,
um filho é desobediente, um filho é respondão, um filho é agressor. Não. Ele tem um transtorno opositor desafiador. Não. Você está entendendo? Não existe mais pecado, não existe rebelião mais, não existe mais indisciplina. Os pais estão omissos nas suas tarefas para com seus filhos. Deixa os filhos terceirizados à internet, a tablets, a celulares, a computadores, e o dia inteiro naquilo. Depois, quando você coloca o menino diante do livro para fazer uma composição, uma redação, os exercícios, trabalho, estudar, ele não concentra. Ele tem déficit de atenção, tadinho. Não, é falta de indisciplina. É falta de disciplina. Os pais precisam acordar para isso. Estão entupindo seus filhos de psicotrópicos. Essa é a sabedoria do mundo. Como nós vimos aqui na palavra de Deus, acabamos de ver no Salmo 127, sobre os filhos, e a orientação que a palavra de Deus nos traz dos filhos, de criá-los na admoestação, que é o termo nuteto, que quer dizer conselho, no conselho da palavra de Deus, no conselho e na disciplina do Senhor. Justamente o que Deus já havia colocado para Moisés em Deuteronômio capítulo 6. Aos pais, tu as inculcarás a teus filhos, ao sentar, ao deitar, ao levantar, ao andar pelas ruas. É falando da palavra de Deus na cabeça dos filhos, não é entregando eles ao mundo e às filosofias e tablets e celulares e internet e televisão e tudo dessa nojeira desse mundo. Paulo vem alertando. Olha, queridos, a sabedoria desse mundo é um conteúdo vazio e variável. A mensagem da cruz tem um conteúdo certo. Olha o que ele diz, versículo 22. Os judeus pedem sinais miraculosos. Paulo tem dizendo, isso não serve de nada. Vocês querem sinais miraculosos? Muitos crentes só querem isso, sinais miraculosos. Paulo diz, isso não deve ser o centro da sua vida. Não deve ser o foco da sua vida. Que isso, pastor? O senhor não crê que Deus pode fazer milagres? Sim, creio sim. Mas sabe o que eu tenho para dizer para você? Jesus diz claramente, fala assim, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se os milagres que tivessem feitos em Tiro e Sidom, tivessem sido feitos no meio de vocês, muitos teriam se convertido, se arrependido com panos de saco e cinza. O que adiantou aquele tanto de milagre? Tudo no inferno. Jesus diz claramente, e fala, olha, haverá menor rigor para eles do que para Sodoma e Gomorra. Queridos, nós não devemos estar atrás disso. Versículo 23, ele fala assim que nós somos diferentes. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A nossa visão é outra. O mundo busca duas coisas, grandes maravilhas, sinais. Nós vemos isso até entre os crentes hoje em dia, as filosofias, grandes ideias intelectuais, maneiras de resolver a minha vida, os meus problemas. Paulo diz que nós somos diferentes. A nossa vida é centrada na cruz de Cristo. Essa é a mensagem que nos move. Quando eu olho para a cruz, tudo muda para mim. Eu pequei, então eu olho para a cruz. Eu vejo a gravidade do meu pecado, como foi caro o meu perdão ali na cruz. Eu olho para a cruz, percebo quão grave foi. Eu fico triste, me arrependo, fico envergonhado, mas eu continuo olhando para a cruz. Eu vejo não somente que o meu pecado foi tão grave, mas eu vejo que Deus providenciou perdão através da cruz. Eu vejo que o sangue derramado trouxe a possibilidade do perdão.
É interessante, querido, se você quiser conferir em casa, o Salmo 32, o Salmo 38, para você ver o que acontece no seu físico, no seu corpo, o que acontece no seu corpo, todas as reações que você vai ter no seu corpo. Pode pegar lá, Salmo 38, a partir do 2º verso. Você vai ver o que acontece no corpo de uma pessoa por causa do pecado. Mas quando eu olho para a cruz, eu pequei, eu vejo a gravidade desse pecado, isso me traz salvação. Eu não vivo corretamente para obter a salvação, é justamente o contrário. Porque Deus me amou e me deu salvação, não tem outra forma de eu viver a não ser viver focado nele. O preço foi muito alto pago ali. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Não tem como eu viver de outra forma, de outra maneira, porque eu entendi a gravidade do meu pecado, e como eu tenho vivido, eu preciso ir para a cruz, para a mensagem da cruz que é Jesus. Na cruz eu paro de murmurar. Maridos que brigam com suas esposas, que murmuram, que reclamam de suas esposas, esposas que reclamam do marido, murmuram dos filhos, do trabalho, da casa, maridos que reclamam do trabalho, do chefe, da igreja, do pastor, do país, de tudo. Mas quando nós olhamos para a cruz, na cruz eu vejo a graça infinita. Eu começo a agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por mim. E a minha tristeza, a minha insatisfação, a minha murmuração se torna em louvor e gratidão a Deus. Porque eu estava condenado, eu merecia o inferno. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o tamanho do preço, e como a gente canta, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu passo a ter louvor, gratidão na minha vida, como foi na vida do apóstolo Paulo. Queridos, eu fico sim encantado com a vida do apóstolo Paulo. E eu convido para você a vir hoje à noite. O pastor José Humberto, pastor da Igreja Cristã Evangélica Central, estará conosco hoje à noite, falando justamente sobre a vida de Paulo, baseado no livro que ele escreveu, e ele quer falar a respeito desse seu livro, sobre a transformação na vida de um homem, a partir de um encontro real com Cristo. O apóstolo Paulo, capítulo 16 de Atos, deixa isso muito claro para nós. Paulo, depois de ser chicoteado, depois de ser espancado, depois de ter as suas mãos e os pés presos num tronco, trancafiado numa prisão, Paulo tinha tudo para começar a murmurar. Falar, esse Deus, cadê esse Deus? Ele tinha tudo para murmurar, para largar de pregar o Evangelho. Mas diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e louvar a Deus. Você consegue entender isso, queridos? O que é uma gratidão que flui de um coração que entendeu a mensagem da cruz e olha para a cruz? Esse mesmo Paulo, no capítulo 1 de Filipenses, é que ele vai dizer, claramente ele entende isso, ele fala, olha, os sofrimentos que eu tenho vivido têm contribuído para a propagação do Evangelho. Todo esse sofrimento, isso tem contribuído para que o Evangelho siga adiante. E ele vai dizendo em toda a sua carta de Filipenses, que nós poderíamos chamar da carta da alegria, que ele vai falar que ele encontrou a verdadeira felicidade. Ele fala assim, eu encontrei, eu sei a razão do contentamento, da felicidade, da verdadeira felicidade. Ele vai dizer, olha, para mim, não importa
se eu estou dormindo num hotel 5 estrelas, se eu estou dormindo num chão frio de uma prisão, se eu estou comendo num restaurante chique, se eu estou comendo arroz e feijão, se eu estou vestindo roupas de marca, ou se eu estou vestindo roupas de saco, isso não importa para mim. O que importa é que a mensagem da cruz seja proclamada. Ele não tem tempo para murmuração. Queridos, quantos nós, diante de pequenos desafios da vida, murmuramos, criticamos, desfalecemos, ficamos sem ânimo, sem alegria. Meus queridos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Qual é o Deus que você serve? O Deus que nós lemos no capítulo 40 do profeta Isaías. Quando eu olho para a cruz, a minha esposa que está sentada ali, apenas uma ilustração, tá, irmãos? Eu poderia dizer assim: essa esposa é um fardo para mim, é difícil, é complicada, eu não aguento mais essa vida. Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo na cruz, e é justamente essa analogia que o apóstolo Paulo faz em Efésios capítulo 5, porque Cristo amou a igreja, que Ele se entregou, Ele deu a sua própria vida. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Os maridos precisam entender que você já começa um casamento morto. Você sabia? Todo marido precisa entender que você começa um casamento morto. Você precisa dar a sua vida pela sua esposa, pelo seu lar, pelos seus filhos. Porque Cristo deu a vida pela sua igreja, para que ela pudesse ter vida. Maridos, olha, nós estamos numa crise masculina muito grande. Falta de hombridade, falta de masculinidade, falta de entender o que é ser homem, segundo a palavra de Deus. Ao invés de você ficar reclamando, murmurando, quando a gente olha para a cruz e vê essa analogia que de Cristo a sua igreja, a gente fala: olha, eu tenho que agradecer, eu tenho que louvar a Deus pelo sacrifício por mim na cruz, que eu sou a igreja. Versículo 23, ele vai dizer: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para o mundo. Quarto contraste que Paulo apresenta, concluindo, versículos 24 e 25, que a mensagem da cruz tem a sua força reconhecida somente pelos que foram chamados. Para quem não é chamado, queridos, para quem não teve uma transformação de vida, para quem não foi transformado, não adianta, para eles é loucura. Mas a sabedoria desse mundo, ela tem a sua fraqueza. A fraqueza, porque a cruz para eles é a fraqueza. Deus é um Deus fraco, olha lá, pregado na cruz. Para eles isso é fraqueza, tem a sua fraqueza oculta aos olhos dos homens, sem Deus. Olha o que ele diz, versículo 24. Para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É Ele que é a sabedoria. É o oposto do que o mundo pensa. Versículo 25. Porque a loucura de Deus, ele está sendo irônico aqui novamente, ele diz, por quê? Porque Deus não é louco, queridos. Ele usa essa expressão de modo irônico aqui, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Aquilo que para vocês é loucura, a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, ele vai dizer, é mais sábia do que a sabedoria humana. E o que é a loucura de Deus, a mensagem da cruz, ele continua. E a fraqueza de Deus, e mais uma vez ele está sendo irônico aqui, porque Deus não é fraco. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. O apóstolo Paulo está estabelecendo aqui um contraste de visões. O mundo pensa de um jeito,
chama isso de fraqueza, de loucura, mas nós olhamos para a palavra de Deus, descobrimos que estas coisas que o mundo chama de fraqueza e loucura, na verdade são sabedoria e força. E Paulo mostra esse contraste na forma de ver o mundo, de ver a vida. Queridos, as filosofias do mundo e a mensagem da cruz não podem andar juntas. Não existe um integracionismo dessas coisas. Coloque isso na sua mente. Essa foi uma das bases da reforma chamada 5 solas. Uma delas, solos Cristo. É somente Cristo. Não é Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais isso, Cristo e mais aquilo. Não! Somente Cristo, é somente a mensagem da cruz, é somente as Escrituras, sola Scriptura, sola gratia, é somente pela graça, sola fide, é somente pela fé, e sola Deo glória, somente a Deus toda a glória. Essa foi a base da reforma, há 500 anos atrás, chamando novamente os cristãos a acordarem para a vida, que estão misturados com tanta coisa desse mundo. Cristo e mais alguma coisa? Não. E nós somos chamados, queridos, a viver na contramão desse mundo. Eu não sei se você já teve a experiência de nadar subindo um rio contra a correnteza. Pois é, mas essa é a vida nossa como cristãos. Nós temos que andar na contramão, contra a maré. O mundo diz, é sabedoria, você tem que falar, não, isso é loucura. O mundo olha para nós e fala assim, isso é loucura. Você fala, não, isso é sabedoria. Eles não entendem. Nós não podemos adotar o modo de vida do mundo. Nós temos que viver na contrariedade. Eu não posso me conformar com o mundo. Como o apóstolo Paulo coloca em Romanos 12. Não vos conformeis com este século, com esse sistema, com esse mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que só é possível através do sangue de Cristo na cruz do Calvário pela sua vida. Ele é que traz transformação de vida. A gente vê, queridos, a gente poderia se estender, o nosso tempo não nos permite. Mas o mundo traz muitas coisas, que alguns a gente vê pelo Facebook, deixa a gente muito triste, indignado. Como aconselhando uma pessoa essa semana, ele disse para mim o seguinte, falou, pastor, eu não vi a hora que eu levantei minha mão na sala e tive que ir contra. Onde um professor da faculdade dizendo justamente sobre que nós não podemos impor nos nossos filhos e nas nossas crianças o que elas devem ser. E diz que esse professor colocou um trabalho para os professores, no qual ele diria para os alunos da sala, para as meninas, dizendo, olha, você vai beijar 3 meninos e 3 meninas, e os meninos vão beijar 3 meninas e 3 meninos, e vocês vão escrever e vão trazer as suas experiências aqui, para a gente saber o que você gostou mais. O mundo está assim, queridos. E que ele diz que, falou assim, olha, você não pode dizer para um menino que ele é menino, ele precisa experimentar o outro lado para ele saber. E a menina não pode dizer que ela é menina, ela precisa experimentar o outro lado para saber. E ele levantou a mão e falou, não. Então quer dizer que se um menino quiser ser cachorro, eu vou falar para ele, beleza. Ela, não, mas cachorro não. Eu falei, por que não? Porque ele não é cachorro, exatamente. Ela não é homem, eu tenho que dizer para ela que ela não é homem. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Aí vem dizendo, falou assim, não pastor, o senhor está retrógrado demais. Os tempos mudaram, nós estamos no século 21, não me interessa se é século 21, 31, 41, 1001. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus diz. Não, toda forma de amor é válida. Queridos, isso é uma abominação aos olhos do nosso Deus. Isso é uma abominação. Eu não preciso nem entrar em detalhes aqui com o que provavelmente saiu nas manchetes
e tem veiculado nas redes sociais com relação ao carnaval desse ano. Nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós devemos viver de forma diferente desse mundo. Porque Jesus mesmo diz em Mateus 24:35, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus permanece. Nós temos em nossa mão a autoridade das Escrituras. A palavra de Deus tem a solução para todos os problemas do ser humano. Não, pastor, o senhor está equivocado. Não, eu vou dizer para você. Se você vier conversar comigo, eu tenho muita coisa para mostrar para você. Tem solução para toda resposta para o homem. Toda essa resposta que o homem busca atrás de sua felicidade, de preencher o seu vazio, nas lutas, da sua ansiedade, dos seus medos. A Bíblia tem todas as respostas, querido. O porquê que você tem determinadas práticas, porquê que você tem determinados vícios, porquê que você... Queridos, isso é um mundo caído no pecado. Isso é um mundo. Bem-vindo ao planeta Terra. Esse é o sistema. A palavra de Deus é o suficiente e tem todas as respostas. Pare de buscar coisas lá fora. Venha para Deus, venha para a sua palavra. Venha para a mensagem desse livro. A mensagem da cruz, que é Cristo Jesus. E eu vou dizer para você uma coisa que Paulo vai dizer nos próximos capítulos. Que a sua teologia define a sua vida. A sua teologia define a sua vida. Define o seu modo de viver. Gostaria de convidar você a baixar sua cabeça. E fazer um retrospecto da sua vida, de tudo que você tem vivido. Se você tem ou não se fundamentado na palavra de Deus, se você tem ou não se fundamentado na mensagem da cruz, ou se você tem buscado coisas fora, para preencher as suas angústias, os seus medos, os seus relacionamentos. Ore a Deus, pois eu quero orar. Pai, não tem como nós ficarmos indiferentes diante da Tua palavra. A Tua palavra que é viva, é eficaz. A Tua palavra que nos traz vida, transformação. Essa mensagem, ó Pai, muda. A mensagem da cruz. O que para o mundo é loucura, é a sabedoria, é onde estão encontrados todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento, que é Cristo Jesus. Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do Teu povo, Pai, que muitas vezes procuram opções, procuram saída no que o mundo oferece lá fora e chama de sabedoria. Mas que possamos estar centrados, ó Pai, na mensagem da cruz, que é Jesus Cristo. Possamos olhar para a cruz, andarmos em direção à cruz, andarmos em direção a Cristo Jesus. Só Ele traz salvação. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma semana diferente. Ajuda-nos, ó Pai, a centrar as nossas vidas no Senhor, de forma que venhamos a honrar e a glorificar a Ti. Só o Senhor tem a solução para as nossas vidas, para as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, solução para o pecado. Só o Senhor tem a solução.
A solução para a condenação eterna, só o Senhor tem a solução. Nós possamos descansar no Senhor, firmar no Senhor. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus.